Você está prestes a ouvir algo que não é apenas um discurso, é um chamado. Uma jornada de palavras que vão tocar sua alma, acender sua consciência e transformar a forma como você se conecta com o mundo ao seu redor. Inspirado na sabedoria eterna de Dale Carnegie, este vídeo vai te lembrar do poder invisível que existe em cada gesto, em cada escuta, em cada ato de presença. Se isso ressoar com você, se você busca crescer, influenciar, transformar, então se inscreva agora no canal. Porque aqui você não encontra apenas conteúdo, você encontra propósito. O ser humano nasceu para pertencer. Desde o primeiro choro ao sair do ventre, até o último suspiro diante da eternidade, tudo em nós clama por conexão. A alma não encontra descanso no isolamento. O espírito não floresce na indiferença. Nossos corações foram esculpidos à imagem de algo maior, algo que pulsa por vínculo, por reconhecimento, por significado compartilhado. Vivemos em um mundo abarrotado de vozes, mas tão carente de escuta. Estamos rodeados por multidões, mas famintos por compreensão. Temos ferramentas que conectam continentes, mas esquecemos como tocar uma alma a um palmo de distância. E no meio dessa multidão barulhenta, fria e apressada, uma verdade se ergue como um sussurro eterno. O maior poder que um ser humano pode exercer não é a força, não é o controle, não é a autoridade, é a influência. A capacidade sagrada de transformar outro ser humano com a beleza simples de um gesto genuíno, uma palavra que cura, um olhar que diz, eu vejo você. Esta mensagem está enraizada na sabedoria atemporal de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, escrito por Dale Carnegie. Não um livro comum, mas uma tocha passada de geração em geração, acendendo em almas comuns a chama extraordinária da empatia. Carnegie não nos entregou técnicas sociais. Ele nos entregou uma bússola moral. Um lembrete de que, para mover o mundo, é preciso primeiro tocar o coração. E para tocar o coração é preciso renunciar ao ego, abandonar a sede de estar certo, descer da montanha do orgulho e caminhar descalço no vale onde as dores dos outros florescem em silêncio. Porque é nesse vale onde escutamos antes de falar, onde compreendemos antes de julgar, que a verdadeira liderança nasce, não da imposição, mas da inspiração. Influência não é uma arma, é uma semente. E como toda semente, precisa de solo fértil, a humildade. A coragem de reconhecer que o outro também está travando uma batalha invisível, que por trás de cada rosto endurecido há um coração cansado, que cada pessoa que cruzamos carrega cicatrizes que talvez nunca nos revele. É aí que tudo muda. Quando você para de tentar vencer e começa a tentar entender. Quando você deixa de brigar por atenção e decide oferecer presença. Quando o eu dá lugar ao nós e a comunicação deixa de ser uma performance para se tornar comunhão. Dale Carnegie não gritou. Ele não bradou. Ele não conquistou pela imposição. Ele ensinou o mundo que o poder mais profundo não vem de esmagar argumentos, mas de elevar almas. E hoje, este mundo ainda precisa ouvir isso. Porque a raiva virou vício, a ofensa virou escudo, a indiferença virou moeda social. E nós, seres destinados à conexão, estamos morrendo de fome emocional em meio ao excesso de palavras. Mas ainda há esperança, porque a influência verdadeira, a que não se perde com o tempo, a que ecoa mesmo após nossa partida, começa com um simples ato de coragem, valorizar o outro. Sim, isso é revolucionário. Numa era em que todos querem ser vistos, o verdadeiro herói é aquele que escolhe ver. Numa era de performance, o corajoso é o que opta pela presença. E numa era de competição, o líder real é o que semeia a cooperação. Você quer ser lembrado? Não acumule seguidores, plante legados. E os maiores legados não são feitos de marcos grandiosos, mas de atos cotidianos que dizem, você importa, você é digno, você é visto. Lembre-se, até os deuses antigos pediam oferendas não por fome, mas por reconhecimento. Porque o clamor mais profundo de qualquer ser,
divino ou humano, é: me veja. E você tem esse poder. O poder de influenciar não para manipular, mas para inspirar. Não para dominar, mas para libertar. Não para ser adorado, mas para servir. A influência de verdade começa quando o seu ego silencia e sua alma decide escutar. Quando você entra em uma sala, você tem duas escolhas: ser um reflexo de si mesmo ou ser um espelho para que os outros vejam o melhor deles mesmos. E é nesta escolha que o mundo muda. Não há muralha que resista ao toque de quem compreende. Não há guerra que perdure diante da escuta sincera. Não há coração que não se renda ao poder silencioso de quem se importa. O império da influência começa onde termina a ditadura do ego. Você não precisa de autoridade para ser um líder. Você precisa de coragem. A coragem de olhar para o outro e enxergar um universo. A coragem de parar sua jornada para guiar alguém que se perdeu. A coragem de não ser o centro, para ser o catalisador. Sim, Dale Carnegie nos ensinou isso, não com gritos, mas com gestos. Não com dogmas, mas com exemplos. Ele nos lembrou que todo ser humano é como um instrumento musical, e cabe a nós, se quisermos ser influentes, aprender a tocar cada um com sensibilidade. Alguns são violinos, frágeis, nobres, intensos. Outros são tambores, ruidosos, mas rítmicos. Outros ainda são silenciosos pianos, que só tocam quando alguém se dispõe a sentar e escutar. Mas todos têm música dentro de si, e cabe a você despertar essa melodia. Esse é o chamado, e esse é só o início. Eles te ensinaram a falar, mas quem te ensinou a escutar? Eles te treinaram para responder rápido, para argumentar melhor, para vencer debates, mas esqueceram de ensinar a arte ancestral de ouvir com o coração. Há uma diferença abissal entre escutar com os ouvidos e escutar com a alma. Com os ouvidos, você capta sons. Com a alma, você salva vidas. Você já percebeu? As pessoas estão gritando por dentro. E muitas vezes, tudo o que elas querem é alguém que se cale por fora, para que possam falar sem medo. E nesse momento, o verdadeiro influenciador aparece, não como um orador carismático, mas como um espaço sagrado, um templo de silêncio acolhedor, um altar onde as dores dos outros são recebidas sem julgamento. Dale Carnegie compreendia isso. Ele entendeu que o primeiro passo para conquistar o outro é parar de tentar conquistá-lo. É se despir da necessidade de impressionar. É se tornar por um instante menos importante que a história que está diante de você. Porque influência verdadeira é serviço. Você já se perguntou por que alguns líderes mudam o mundo enquanto outros apenas passam por ele? É porque os grandes não focam em si mesmos. Eles focam nos outros. Eles não dizem, olhe para mim. Eles dizem, eu vejo você. Essa é a marca do eterno. Jesus não escreveu livros, só tocou pessoas. Buda não conquistou reinos, só escutou dores. Gandhi não empunhou espadas, só ofereceu respeito. Todos eles influenciaram bilhões, não porque queriam aplausos, mas porque ofereceram escuta, compaixão, humanidade. E hoje, você está sendo chamado a isso, a ser menos espetáculo e mais espelho, a ser menos retórica e mais presença, a deixar de ser o que brilha para ser o que aquece, porque no final das contas, o que você disse será esquecido, o que você fez será enterrado, mas como você fez o outro se sentir, isso ecoará por gerações. E se você acha que isso é fraqueza, se engana. Essa é a força mais brutal que existe. Pense, um gesto de carinho pode impedir um suicídio. Um olhar de compreensão pode reacender um casamento. Uma escuta verdadeira pode mudar o destino de uma alma prestes a se perder. Isso é influência. Isso é poder. Isso é legado. Mas para chegar até lá, você precisa atravessar um campo minado. O seu próprio orgulho. O orgulho é o carcereiro da influência. Ele é sutil. Ele se esconde em gestos polidos, em sorrisos forçados, em palavras belas. Mas o orgulho não busca o outro. Ele busca vencer. Ele busca provar. Ele busca ter razão. E você não pode tocar o coração de ninguém enquanto estiver ocupado tentando vencê-lo.
Dale Carnegie ensinava isso com clareza desarmante. Evite criticar, condenar ou queixar-se. Parece simples, mas é uma guerra interior, porque criticar é natural. Condenar é instintivo. Queixar-se é fácil. O que é difícil, o que exige força real, é escolher o caminho mais elevado, o caminho da empatia. A empatia não é passiva, ela é revolucionária. Ela não é fraqueza, ela é domínio. Ela não é ausência de opinião, é presença de sabedoria. E só os corajosos a praticam. Sabe por quê? Porque a empatia exige que você se retire do centro, que você aceite não ser o herói da história do outro, que você se incline, que você ouça, que você compreenda, mesmo sem concordar. E isso dói. Mas essa dor é sagrada. É a dor da transformação, do renascimento, do crescimento. Influência, no fim, não é sobre ter razão. É sobre fazer sentido. Não é sobre ganhar discussões. É sobre ganhar corações. E você só ganha um coração quando mostra que o outro importa mais do que o seu ego. Imagine o que aconteceria se você passasse a elogiar genuinamente mais do que criticar. Se você procurasse virtudes ao invés de defeitos, se você fosse, para cada pessoa que encontra, um espelho do que há de melhor nela, o mundo se curvaria diante de você, não por submissão, mas por admiração, porque todo ser humano anseia ser reconhecido. E o reconhecimento sincero é o sol que desperta flores até no deserto da alma. Dale Carnegie nos deixou uma fórmula eterna. Seja sincero, aprecie honestamente, desperte no outro um desejo ardente. Não é manipulação, é revelação. Você não cria nada no outro, você apenas revela o que já está lá. E para isso, precisa primeiro acreditar. Acreditar que cada ser humano, por mais rude, fechado ou distante que pareça, ainda é uma criança faminta por amor. Influenciar é, portanto, um ato de fé. É olhar para o pior do outro e ainda enxergar o melhor. É ter a ousadia de tratar com grandeza até os pequenos. É ter a humildade de aprender com os que o mundo ignora. É ter a disciplina de resistir à crítica e oferecer compreensão. Essa é a arte da influência. E você foi feito para dominá-la. Você quer mudar o mundo? Comece mudando a forma como você trata o próximo, porque o mundo não se transforma em palanques, mas em sussurros. A revolução mais poderosa não começa nas manchetes. Ela começa em uma conversa, daquelas que ninguém vê, mas que tocam o coração de alguém que estava prestes a desistir. A verdadeira influência se constrói na intimidade do humano com o humano. É uma dança invisível entre duas almas que se reconhecem. E para que essa dança aconteça, é preciso quebrar as correntes da pressa, do julgamento, da vaidade. Você já percebeu como olhamos para as pessoas com filtros invisíveis? Fulano é arrogante, Beltrano é frio, Cicrano é insignificante. Mas e se eu te dissesse que por trás de cada arrogante há um menino ferido que aprendeu a se defender atacando, que atrás de cada frio há uma menina que cansou de amar sem ser correspondida, que até o mais insignificante carrega sonhos tão vastos quanto o céu? Dale Carnegie nos lembrou: ninguém resiste ao poder de quem realmente se importa. E importar-se é uma escolha, uma disciplina, um compromisso diário com a nobreza de ver o outro como um fim, não como meio. Você quer ser memorável? Não impressione, impacte, não conquiste, transforme. E para isso, não é necessário gritar, é necessário tocar. Tocar a alma de alguém é mais difícil do que mover multidões, porque multidões seguem palavras, mas almas só seguem verdades. E a sua verdade está na maneira como você faz o outro se sentir. Você pode não ter títulos, você pode não ter fortuna, você pode não ter holofotes. Mas se você fizer alguém sentir-se visto, digno, lembrado, você terá feito mais do que reis e generais, porque o império do amor dura mais do que qualquer nação. A influência não é um palco, é uma mesa posta para o outro, onde há espaço, onde há pão, onde há escuta, onde há presença. E essa mesa pode estar dentro de um elevador, em um escritório, em uma calçada,
no olhar que diz: você é importante. Quantas vezes você já mudou o seu dia inteiro porque alguém sorriu para você? Porque alguém se lembrou do seu nome? Porque alguém te ouviu sem te interromper? Isso é a arte que Dale Carnegie consagrou. A arte de influenciar não com o que se diz, mas com o que se oferece. A escuta é uma oferenda. O nome do outro é um portal. O elogio sincero é um sopro de vida. A empatia é um milagre silencioso. E você tem tudo isso nas mãos agora mesmo. Mas atenção, não confunda influência com manipulação. Manipular é usar o outro. Influenciar é servir o outro. Manipular é ego. Influenciar é alma. E só a alma deixa marcas que o tempo não apaga. Dale Carnegie não nos deu ferramentas para vencer batalhas. Ele nos deu chaves para abrir corações. E talvez, neste exato momento, o mundo precise menos de guerreiros e mais de curadores. Pessoas que escolhem a bondade mesmo quando têm razão para serem duras. Pessoas que optam por compreender mesmo quando foram feridas. Pessoas que, em vez de quererem vencer, querem curar. Porque um mundo de vencedores orgulhosos é um cemitério de vínculos, mas um mundo de corações despertos é um paraíso de possibilidades, e você foi chamado para isso. Não apenas para falar bem, mas para tocar profundo. Não apenas para ser ouvido, mas para ser lembrado. Não apenas para existir, mas para acender luzes por onde passar. Lembre-se, não é sobre ser o mais inteligente na sala, é sobre ser o mais humano. E se você quiser liderar, influenciar, inspirar, comece hoje com quem está ao seu lado. Elogie, valorize, escute, sirva. Não com teatralidade, mas com sinceridade. Porque o mundo conhece a diferença entre um elogio ensaiado e uma apreciação verdadeira. Entre uma conversa estratégica e uma presença que cura. Entre um interesse passageiro e um compromisso com o bem do outro. A alma humana sabe, ela sente. E quando você se torna essa presença autêntica, esse espaço seguro, esse espelho de valor, você se torna inesquecível. Dale Carnegie provou isso. E agora é a sua vez de provar. Não com discursos, mas com gestos. Não com conquistas, mas com conexões. Não com força, mas com fé. A fé de que a gentileza ainda transforma. A fé de que o outro ainda vale a pena. A fé de que a humanidade ainda pode ser curada. Uma conversa por vez. Sabe qual é o maior dom que você pode entregar a alguém? O dom da importância. Quando você faz uma pessoa se sentir importante, verdadeiramente importante, você não apenas acende uma fagulha no olhar dela, você restaura algo que talvez o mundo tenha destruído nela há muito tempo: o senso de valor. Você pode mudar destinos apenas permitindo que alguém se veja com os próprios olhos e se ame pela primeira vez. Dale Carnegie compreendia isso. Ele dizia: faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o sinceramente. Essa frase parece pequena, mas carrega um terremoto, porque não estamos falando de bajulação, estamos falando de um ato espiritual. A capacidade de olhar para alguém, um estranho, um funcionário, um familiar esquecido, e dizer com os olhos: você importa. O mundo precisa de você, e eu também. Isso move montanhas dentro do peito humano. E esse poder está nas suas mãos todos os dias. Quando você escolhe se lembrar do nome da atendente, quando você pergunta ao motorista como está o filho dele, quando você olha nos olhos do seu filho e diz: tenho orgulho de quem você está se tornando. Esses momentos são eternos. As palavras podem parecer simples, mas carregam o peso de séculos de solidão, insegurança, invisibilidade. Porque, no fundo, todos queremos a mesma coisa: sermos vistos e celebrados. A criança em nós nunca parou de desejar aplausos, não pelo que fazemos, mas por quem somos. E você pode ser a primeira pessoa na vida de alguém a oferecer esse aplauso. Carnegie nos ensinou: as pessoas não são criaturas racionais, elas são criaturas emocionais. E se você quer influenciar alguém, não discuta com a lógica dela, toque o coração dela. A lógica não muda vidas. O afeto, sim. A lógica constrói argumentos. A empatia constrói pontes.
A lógica pode vencer debates, mas a empatia vence almas. E não há nada mais transformador do que uma alma despertando para sua própria beleza. Você já viu isso acontecer? Já viu alguém ser elogiado com tanta sinceridade que os olhos marejam? Já viu alguém que vivia na defensiva desarmar-se completamente só porque você escolheu ouvi-lo com respeito? Esses são os milagres do cotidiano. Eles não estão nos palcos, não estão nos holofotes. Eles estão nas esquinas do mundo, esperando que alguém, como você, decida abandonar a pressa e plantar humanidade. Ser influente é isso, não é persuadir com argumentos, é encantar com autenticidade. Não é vencer pela razão, é transformar pela conexão. E para isso, você precisa de uma coisa que poucos têm: presença. Você precisa estar inteiro onde estiver. Olhar nos olhos, ouvir com o corpo, sentir com a pele. A presença cura. Ela diz: você tem valor suficiente para eu parar o mundo e te ouvir. Isso é raríssimo, porque o mundo está ocupado demais. Mas você pode ser a exceção. Você pode ser aquele que desacelera, que escuta o que ninguém escuta, que vê o que ninguém mais vê. E por isso, você se tornará inesquecível. Você quer se tornar um mestre da influência? Então pare de se preocupar com técnicas e comece a se preocupar com o outro. Dale Carnegie escreveu um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Mas o que o tornou imortal não foram suas palavras. Foi sua alma. Ele ensinava a ver, a escutar, a honrar. E é isso que o mundo continua sedento em aprender. O seu título, sua fortuna, sua aparência, tudo isso vai desaparecer. Mas o bem que você causou, a forma como você tocou vidas, isso ecoará até depois da sua morte. Pense nisso. Quando seu nome for mencionado após sua partida, o que você quer que as pessoas sintam? Frieza, indiferença ou gratidão profunda, lágrimas nos olhos e um suspiro que diz: ele me fez sentir que eu importava. Essa é a herança dos grandes. Eles não colecionam vitórias, eles colecionam corações. Eles não são lembrados por suas conquistas, são lembrados por suas conexões. E agora é a sua vez. Não espere mais um diploma, mais um curso, mais uma técnica. A única coisa que você precisa já está dentro de você. A coragem de amar, o compromisso de servir, a disciplina de escutar, a sabedoria de valorizar. Isso é influência, isso é poder, isso é eternidade. E talvez você esteja se perguntando: mas e se as pessoas não reconhecerem meu esforço? E se eu for gentil e ninguém retribuir? E se mesmo oferecendo empatia eu for ignorado? Essa é a ferida mais profunda da alma humana. O medo de dar e não receber. O medo de se doar inteiro e ser deixado em silêncio. Mas escute isso com todo o seu ser. A grandeza não se mede pela resposta que você recebe, mas pela integridade com que você planta, mesmo quando o solo parece ingrato. Você não foi chamado para colher aplausos. Você foi chamado para acender tochas. Você não foi designado para ser entendido por todos. Foi chamado para ser farol, mesmo quando ninguém nota a luz. A influência verdadeira não precisa de palco. Ela é silenciosa como o orvalho, mas poderosa como o trovão que desperta consciências. Você já percebeu que as pessoas mais memoráveis da sua vida talvez nunca tenham sido as mais notáveis? Elas não tinham seguidores, nem títulos, nem fama. Mas quando você pensa nelas, seu coração se aquece. Por quê? Porque elas te fizeram sentir importante. Te fizeram rir quando você queria chorar. Acreditaram em você quando você mesmo já não acreditava. E é esse tipo de ser humano que o mundo está morrendo para encontrar de novo. Dale Carnegie acreditava nesse tipo de ser humano. Por isso ele dizia: a pessoa que é interessada nos outros será a mais influente em qualquer grupo. Não a mais talentosa, não a mais bonita, não a mais rica, a mais interessada. Interesse real, interesse sem agenda, interesse sem pressa. Interesse que diz: sua existência me importa. E essa é a chave que destranca portas que o mundo moderno já esqueceu como abrir. Porque vivemos rodeados de interações,
mas carentes de encontros. Vivemos cercados de conexões, mas morrendo de saudade de ser encontrados. E você pode ser esse encontro. Você pode ser aquele que entra na vida dos outros e não tenta dominá-la, mas iluminá-la. Você pode ser aquele que transforma corredores em refúgios, escritórios em santuários, palavras em bálsamos. Mas para isso, você precisa se libertar do vício mais sorrateiro, o desejo de parecer algo que você não é. As máscaras matam a influência, porque ninguém se conecta com um personagem. As pessoas se conectam com vulnerabilidade. Você quer inspirar? Mostre suas cicatrizes. Você quer liderar? Admita suas dúvidas. Você quer tocar almas? Permita-se sentir. Não se esconda atrás de fórmulas, nem de estratégias, nem de discursos ensaiados. A alma humana reconhece outra alma, não pela perfeição, mas pela transparência. Dale Carnegie não nos ensinou a ser performáticos, ele nos ensinou a ser humanos. E ser humano é ser imperfeito, mas disposto. Disposto a crescer, a tentar, a amar, a cair e a continuar oferecendo o melhor, mesmo quando o mundo responde com silêncio. Porque o verdadeiro influenciador não age por reação, ele age por decisão. Ele decide amar, mesmo quando não é amado. Ele decide escutar, mesmo quando ninguém o escuta. Ele decide semear, mesmo quando o terreno parece árido, porque ele não é movido pelas respostas do mundo. Ele é movido por sua missão interior. E essa missão é clara: despertar o melhor nos outros. Essa é sua tarefa. E talvez ninguém veja, talvez ninguém reconheça, talvez ninguém aplauda, mas um dia alguém vai se lembrar do que você disse, do que você fez, do que você foi, e vai sorrir em silêncio. E nesse momento, você terá vencido. Você terá cumprido o que grandes reis, generais e magnatas jamais conseguiram: ser eterno no coração de alguém. E a eternidade é o prêmio dos que escolheram servir ao invés de dominar, amar ao invés de julgar, ouvir ao invés de gritar. Esse é o caminho, e ele não tem volta. Uma vez que você compreende o poder de fazer alguém se sentir importante, você nunca mais voltará ao modo automático. Você se tornará agente de cura, de construção, de transformação, não com megafones, mas com palavras sussurradas no momento certo, com silêncios que acolhem mais que discursos, com pequenos atos que produzem grandes revoluções. Essa é a marca de um verdadeiro influenciador, e você está sendo chamado para isso. Não amanhã, hoje, agora, neste instante. Porque enquanto você ouve essas palavras, alguém aí fora está esperando por você. Alguém está à beira da desistência e precisa de um elogio. Alguém está prestes a se fechar e precisa de um ouvido. Alguém está sentindo-se invisível e precisa que você diga: eu vejo você. Não deixe para depois. O mundo não precisa de mais técnicas, precisa de mais corações despertos. E o seu já começou a despertar. E agora chegou o momento de decidir. Você pode sair daqui e continuar como sempre foi. Seguir cumprindo seus deveres, repetindo seus discursos, vivendo sua vida de forma correta, mas inofensiva. Ou você pode fazer a escolha que muda tudo. Escolher ser uma presença que transforma. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, no silêncio entre um batimento e outro. Sim, agora, porque a vida é esse instante, esse único e irrepetível momento em que você respira e decide. E se decidir mergulhar na essência do que Carnegie revelou, se decidir viver não para si, mas através de si por outros, então o mundo ao seu redor começará a se curvar ao poder da sua presença. Não porque você será mais forte, mas porque você será mais humano. Você começará a olhar nos olhos dos que te cercam e enxergar o invisível. Você notará os que todos ignoram. Você escutará os silêncios entre as palavras. Você descobrirá que não está aqui para vencer pessoas, mas para vencer muros. Muros de desconfiança, muros de orgulho, muros de medo. E para isso, sua alma precisará ser fogo e também água.
fogo para incendiar corações adormecidos, água para acalmar as tempestades alheias. Você será contradição viva, força e suavidade, razão e ternura, clareza e compaixão, porque o verdadeiro influenciador é aquele que une o que o mundo separou, a lógica com o amor, a liderança com a escuta, a grandeza com a humildade. Você será aquele que entra em uma sala e eleva todos com sua energia, sem precisar dizer uma palavra. E se disser, cada palavra será uma flecha que atravessa máscaras e toca verdades. Mas acima de tudo, você se tornará livre, livre da necessidade de provar, livre da obsessão por convencer, livre da armadura que esconde quem você é. Você se tornará um espelho, um farol, um templo, um renascimento. E as pessoas serão atraídas a você não por carência, mas por inspiração. Você será aquele que elas lembram quando precisam de coragem, aquele que elas citam quando querem melhorar, aquele que elas buscam quando desejam ser ouvidas. E quando a sua jornada chegar ao fim, quando os holofotes se apagarem, quando os aplausos silenciarem, quando o tempo cobrar sua dívida inevitável, o que ficará? Ficarão os corações que você ergueu, ficarão os caminhos que você iluminou, ficarão os nomes que você chamou com amor e que nunca mais se esqueceram de você. Porque no final, o que somos se dissolve, mas o que causamos se multiplica. E você foi feito para causar algo grandioso, não com poder, com presença, não com títulos, com verdade, não com perfeição, com humanidade. Dale Carnegie nos deixou o mapa. Agora, cabe a você caminhar. Seja o calor no inverno de alguém, seja a voz no silêncio de alguém, seja a ponte onde havia abismo, seja, enfim, o tipo de pessoa que, quando parte, deixa o mundo melhor do que encontrou. E lembre-se, a influência verdadeira é invisível aos olhos, mas inesquecível à alma. Vai então e vive isso, não com medo, com coragem, não com dúvida, com fogo nos olhos, não esperando ser aceito, mas oferecendo aceitação, porque ao final dessa estrada, lá onde o tempo se curva e o espírito se despede, o que você mais desejará será olhar para trás e dizer: eu amei, eu ouvi, eu elevei, eu fui tudo o que eu podia ser. Esse é o legado, essa é a marca, esse é o chamado, e agora ele é seu. Responda.